dia, juniores, a paz do Senhor. Está tudo bem com vocês? Tenho certeza que sim. A tia está morrendo de saudade de estar na sala de aula, de ouvir aquela disputa para ler a Bíblia, mas é importante e se faz necessário essa distância nossa nesse momento. Bem, estamos aqui para mais uma EBD em casa, a nossa terceira lição do novo estudo, né? Ouvindo a voz de Deus. Você já ouviu a voz de Deus? Eu já tive várias experiências em ouvir a voz de Deus e posso garantir que é maravilhoso, principalmente quando estamos precisando muito de ouvir a voz dele. Bem, a nossa lição ela está baseada lá em Lucas, capítulo 24, versículo do 13 ao 35. Para conhecermos Deus, o que temos que fazer? Nós temos que ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus. Por isso que ler a Bíblia tem que se tornar um hábito diariamente nas nossas vidas. Se você estivesse num quarto escuro e de repente ouvir a voz do papai e da mamãe, vocês conseguem reconhecer, não é? Por quê? Porque vocês convivem, todo dia ouve o papai, a mamãe, então conhece. Da mesma forma, para eu ouvir a voz de Deus, eu tenho que conhecer. Eu tenho que entender a palavra dele. E não adianta dizer, tia, eu não entendo a palavra de Deus. Entende, sabe por quê? Porque o Espírito Santo, quando ele está lá dentro do nosso coração, ele nos capacita a entender a palavra dele. E a nossa lição, ela fala que nós não podemos deixar a tristeza, as coisas ruins do mundo dominar a nossa vida, nos afastar de Deus. Porque assim, quando a gente deixa lá o coração triste e o coração começa a ficar cheio de feridinhas, sabe o que acontece? A gente não consegue ouvir a voz de Deus, a gente não consegue ouvir a palavra de Deus. E Deus tem várias maneiras de falar. Como nós aprendemos, Deus fala através do louvor, através da sua palavra da Bíblia. Ele usa os profetas, os servos dele, através da natureza. Deus tem várias maneiras de falar com a gente. E a nossa lição ela fala de 2 discípulos que estavam indo para um vilarejo que se chamava Emaús. Eles estavam muito tristes, porque era o 3º dia da crucificação de Jesus. Jesus tinha sido crucificado já fazia 3 dias. E a gente sabe que no 3º dia ele ressuscitou. Mas esses discípulos estavam muito tristes, muito angustiados com tudo que tinha acontecido, com todo o terror que eles tinham visto. E isso cegou eles, que eles não reconheceram Jesus. Eles estavam caminhando, conversando, quando de repente apareceu Jesus e começou a conversar com eles. E Jesus, percebendo que eles estavam tristes, Jesus perguntou para eles o que tinha acontecido. E aí eles responderam: você não sabe? Onde você estava que você não sabe o que aconteceu? Jesus foi crucificado. Jesus de Nazaré, ele era um homem correto, ele era perfeito. E mesmo assim, os sacerdotes e os líderes o condenaram e o crucificaram. E as mulheres, 2 mulheres que foram visitar o túmulo, disseram que ele não está mais lá, que ele está vivo. E Jesus começou a caminhar com eles e quando chegou perto da cidade, eles o convidaram, Jesus, para que Jesus fosse até a casa deles e para que eles pudessem continuar aquela conversa. E quando Jesus entrou, Jesus assentou-se à mesa com eles, Jesus pegou o pão, dividiu, deu graça e os deu a eles para comer. Eles viram aí naquele momento que era Jesus. E Jesus então desapareceu. E eles ficaram assim, um conversando com o outro, como eles não conheceram Jesus. E foram correndo contar para os outros discípulos que Jesus estava vivo. Eles não conheceram naquele momento que Jesus estava com eles, que era Jesus, que era o Messias. Mas Jesus falou para eles que foi necessário aquilo acontecer. Por quê? Porque Jesus, ele veio para tirar todos os nossos pecados, para nos dar salvação. Mas nós temos que andar com ele, estar dentro da palavra dele, para que possamos ouvir, para que nos momentos tristes nós possamos entender o que Deus quer na nossa vida. Sabe, criança,
Mesmo vocês sendo pequenos, somos pecadores. Vocês são pecadores. Precisa se arrepender, precisa deixar Jesus entrar no coração. E é difícil, a nossa vida cotidiana, ela é muito difícil, ela é cheia de desafios. Por exemplo, na escola é um desafio quando um amiguinho convida para fazer coisas erradas, quando um amiguinho nos pressiona para fazer algo errado dentro da escola. É difícil às vezes dizer não, mas quando temos Deus no coração, nós sabemos o momento certo de dizer não, nós sabemos como agir. A tia ouviu essa semana uma moça que ela falou assim que a mãe dela ensina para ela que não importa onde você esteja, você tem que mostrar Jesus, mostrar Deus na sua vida. Se mesmo você está na escola, você está na rua, você está no seu serviço, você tem que mostrar Deus na sua vida. Nós temos que ter Deus para tomar as atitudes certas. Não podemos deixar que as coisas ruins dominem o nosso coração. O nosso coração fica todo cheio de ferida. Por quê? Porque às vezes a tristeza, às vezes alguém fala algo que te magoe, algo que te deixa muito triste. Não podemos deixar o nosso coração assim. Quando deixamos Jesus entrar no nosso coração, quando temos uma vida diferente, Jesus entra e limpa tudo. Mas para isso eu preciso conhecê-lo. Eu preciso estar atenta à voz de Deus. Eu não posso deixar que nada nesse mundo venha atrapalhar os planos de Deus na nossa vida. E sabe qual é o plano de Deus na nossa vida? É a salvação. Por isso, crianças, temos que ser fiel a Deus, temos que estudar a palavra de Deus, temos que estar atento e dizer não. Nós temos que ser luz no mundo. E para eu ser luz no mundo, eu tenho que andar com Deus. Eu tenho que ter Deus no meu coração, deixar Ele ser o centro de tudo, o centro da minha vida. Jesus disse que Ele viria, que Ele tinha um plano para a nossa vida. Ele veio, Ele morreu na cruz, Ele derramou seu sangue precioso na cruz para nos salvar. Ele também disse que Ele iria voltar para o Pai, mas Ele ia nos deixar um Consolador, que é o Espírito Santo. Então, quando eu estou com o coração triste, eu tenho que buscar a Deus e ouvir a palavra dele. Sabe, eu vou contar um testemunho. Certa vez a tia estava muito triste mesmo. Tinha acontecido umas coisas muito tristes com a tia. E eu estava na igreja, num culto das irmãs. E eu estava chorando muito, o pregador falando, e eu comecei até a questionar com Deus. Porque parecia que Deus não me ouvia, parecia que Deus não olhava para mim. E eu ouvi às vezes Deus falar com as outras pessoas e eu comecei a falar, Senhor, por que o Senhor não fala comigo? Será que eu estou fazendo alguma coisa de errado? E comecei assim a orar no meu pensamento. De repente, crianças, o pastor desceu de cima do púlpito, pegou na minha mão e Deus falou tudo aquilo que estava acontecendo comigo. E sabe o que foi mais gostoso? Que Ele me disse que eu era escolhida dEle, que Ele via todos os meus dias, que Ele conhecia todos os meus pensamentos, que Ele tinha me escolhido desde o ventre da minha mãe. E aí, o mais bonito e o mais gostoso foi quando Ele falou assim, e para você ver que eu te amo, receba o meu abraço. De repente, Ele puxou uma irmã e essa irmã me abraçou. Crianças, foi o abraço mais gostoso que a tia já recebeu em toda a vida. É um abraço com muito calor. E naquele momento, meu coração ficou aliviado. E parecia que tudo tinha mudado. Deus falou comigo. E Deus pode falar com você também. Então, se alguma coisa, alguém te entristeceu, alguma coisa muito triste aconteceu, de repente o coraçãozinho está angustiado, não fique triste. Porque Deus, Ele cura todas as feridas. Deus, Ele fala conosco nas pequenas coisas. Basta apenas estarmos atentos a fazer a vontade dEle. Porque a Bíblia fala que quando fazemos a vontade de Deus, Ele está pronto para nos ouvir, Ele está pronto para falar conosco. Crianças, que vocês tenham uma semana abençoada, maravilhosa. Não deixe durante a semana de fazer o quiz que a tia Lucinda tem colocado lá. Isso vai ajudar você a guardar mais ainda a palavra de Deus. E não esqueça, leia a Bíblia.
ore, estude, para que você possa estar preparado, para que nos momentos difíceis você possa enfrentar e saber tomar as decisões certas. Um beijão da tia, até a próxima. Tchau!